Então, meus amores, hoje nós vamos falar da abertura do capítulo 3, né? Do módulo, a sessão já vai começar. Então, logo a seguir, nós temos o início de conversa com aquele texto, um pequeno texto sobre o Pequeno Príncipe, na página 64. Aí tem o vocabulário aqui, ó, excêntricos, quer dizer, extravagante, fora dos padrões. E aqui, ó, vocês vão fazer a interpretação na página 65, que aí vocês vão ler e responder em casa. Lembrando sempre com um adulto ao seu lado para te orientar. E até 66 teria então ainda a interpretação daquele texto, né? E lá no finalzinho, como costumamos fazer, vamos pegar o marca-texto e vamos marcar o que é uma sinopse, que eu já coloquei até ali no quadro. Ela apresenta um resumo de um filme, um livro ou de uma obra artística, tipo uma ópera, né? Sem emitir opinião, buscando despertar o interesse do leitor. Ou seja, um resumo, seja de um livro, de uma história ou de uma arte. E agora nós vamos falar um pouquinho, que é um tema bem extenso, sobre os sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles ajudam a organizar o texto, a dar sentido no texto, né? Como eu coloquei aqui, para que existe o sinal de pontuação? Para te auxiliar na fala, porque quando você nasce, você não nasce falando, você nasce chorando, né? Então, você começa a falar e depois você vai para a escrita. Então, para que existe a pontuação? A pontuação, ela te auxilia, quer dizer, ela te ajuda na escrita e nas intenções da fala, né? A pontuação, ela pode mudar o sentido da frase. Como diz aqui, tem uma frase que muda completamente, o uso da vírgula. A vírgula pode mudar a intenção da fala, tanto a exclamação quanto a interrogação. Todos esses pontos, eles podem mudar o sentido da fala. Aqui eu coloquei um exemplo que diz assim: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, isso seria uma mulher pontuando. Se a mulher fosse pontuar, ela colocaria a vírgula aqui, né? Andaria de joelhos à sua procura. Agora, se for um homem, como ele pontuaria isso? Se o homem soubesse o valor que tem, isso aqui seria o homem, né? A mulher andaria de joelhos à sua procura. Você vê, na mesma frase eu mudei completamente o sentido, ou seja, a intenção da fala. Deu para entender? E agora aqui, nós vamos ler essa parte do módulo na página 67, que nós vamos trabalhar da 67 a 71. Diz assim: as entonações, que é o tom que você dá à fala, né? E pausas que utilizamos na fala são marcadas na escrita pelos sinais de pontuação. Esses sinais também ajudam a organizar e a dar sentido ao texto. Sem a pontuação, o texto fica completamente sem sentido. É isso que você vai estudar agora. Número 1, você já sabe os sinais de pontuação abaixo? Alguns vocês já conhecem, são os mais comuns, né? Escreva o nome de cada sinal no espaço adequado. Então, o primeiro, já trabalhamos em sala, que é aspas, né? Que a aspas no texto, ele dá ênfase a uma determinada frase, né? A um determinado parágrafo. E o ponto de interrogação, geralmente, ele é usado nos questionamentos, no final das frases interrogativas. Os dois pontos, geralmente para enumerar objetos num diálogo, né? Por exemplo, mamãe foi à feira e comprou 2 pontos. Aí ela vai enumerar laranja, banana, pera, melancia. Então, essa é a utilização dos 2 pontos. O ponto final a gente usa em frases afirmativas, né? Declarativas, seja ela afirmativa ou negativa. E também, depois de abreviações, tá vendo? É correto fazer assim, exemplo, ponto.
Após o ponto final, você vai utilizar os dois pontos. É importante saber isso. E depois de abreviações também, tipo senhor, ponto, né? E por aí vai. O travessão, o ponto e vírgula, que ele especifica um estado e depois o outro. Uma situação e depois a outra. Eu vou ler aqui para vocês verem. O travessão que nós usamos antes da fala do personagem, quando o personagem vai falar, por exemplo, a mamãe perguntou, aqui tem até um diálogozinho que eu posso mostrar para vocês. A mãe chega em casa e pergunta, aí eu vou utilizar os dois pontos, né? Aí quem é que vai ao mercado para a mamãe? Aí a filha responde, 2 pontos. Na fala da filha, à frente, como a gente já aprendeu, vai ter eu, assim. Eu, ela vai responder eu com exclamação. A mãe fica totalmente admirada e vai responder, só para vocês terem uma ideia, que a exclamação e a interrogação podem ser utilizadas juntas. Você, entendeu? Com um espanto, uma admiração. Nunca imaginei que você fosse fazer isso. Então, a vírgula, como ela tem várias utilidades, né? Para quando acontece o aposto vocês vão aprender ainda. Tipo, mamãe, vamos brincar? Tô chamando, né? Papai, vamos à feira? Entendeu? Isso é o aposto. Ela é usada quando você vai expressar algum endereço, por exemplo, Rua Ituverava, vírgula, número 1259, utilização da vírgula. Eu já vou ler já para vocês. Exclamação em frases interrogativas para expressar admiração, alegria, espanto, ansiedade, né? E os parênteses também, quando você vai, vamos dizer, enfatizar alguma coisa, chamar a atenção de alguma frase, algum item dentro de uma frase. Aqui tem os exercícios que você vai. Imagine um diálogo, acabei de falar do diálogo, né? Entre um pai e uma filha, em que o pai dissesse as frases a seguir. Esse exercício aqui, vocês vão dizer, é difícil, professora. Não é. Presta atenção. Letra A. Você vai guardar seus brinquedos agora. O pai, ele está dando uma ordem, né? No caso. É uma frase imperativa. O pai afirma que a filha vai guardar os brinquedos. Onde você colocaria a letra A? Aqui no meio, porque ele está dando uma ordem. A letrinha B já aparece a interrogação no final. Você vai guardar seus brinquedos agora? O pai quer saber se a filha vai guardar os brinquedos agora, ou seja, ele fez um questionamento. Você vai guardar os seus brinquedos agora? Né? Seria a letrinha B, a primeira. E o pai ordena à filha que guarde os brinquedos. Você vai guardar seus brinquedos agora. Ele deu uma ordem, uma frase imperativa com exclamação no final. Aí a perguntinha lá embaixo. B. O que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? Aí você vai responder o quê? Os sinais de pontuação. Por quê? Cada frase ficou com um sentido diferente, né? A entonação também, que é a maneira com que você usa o tom. Aí aqui tem um para preencher lacunas, na página 68. Aí lacuna, é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Já sabemos que é o quê? O ponto final. No final de frases imperativas ou expressas com mais destaque ou emoção, utilizamos o. Quando eu falo de emoção, alegria, ansiedade, admiração, eu uso o ponto de exclamação. Já o ponto de é empregado no final de perguntas. Muito fácil, o ponto de interrogação. Número 3. Leia a frase a seguir e observe o emprego da vírgula. Gosto muito do campo, as flores, a brisa suave e o cheiro da terra molhada. Assinale a frase em que a vírgula tem a mesma função que no trecho acima. Aí, para enumerar a cidade, no caso, não. Para enumerar o endereço, também não. E a terceira, que diz assim, meu tio foi à feira e comprou.
Está no mesmo sentido daqui de cima. Cenoura, tomate, batata e inhame. Ou a última que seria o vocativo. Pedro, venha ver a lua, como eu falei aqui do vocativo. Então, no caso aqui, você marcaria a terceira porque está de acordo com a primeira. Está enumerando coisas, né? Número 4. Leia a frase a seguir e observe o emprego do ponto e vírgula. Juliana tem 3 melhores amigas. Aí eu vou colocar os 2 pontinhos. Aí eu vou enumerar as amigas. Kátia, vírgula. A fiel companheira. Eu vou especificar uma qualidade, uma característica para Kátia. A fiel companheira, ponto e vírgula. Raquel, vírgula, dá aquela pausa, né? Sempre atenciosa. É a característica de Raquel, em ponto e vírgula. E Joana, a confidente. Assinale a função do ponto e vírgula no trecho acima. Aí você vai ver, ponto e vírgula separa elementos em uma enumeração sobre o mesmo assunto, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Seria o correto. E aqui tem outro exercício, na página 69. Você vai reler esse trechinho da sinopse do filme, ou seja, do resumo. Você vai ler o trechinho e vai responder de acordo com o texto. Aí aqui tem uma parte que você pode marcar também, eu vou ler só essa parte. A vírgula é usada para separar itens apresentados em uma ordem, a data e o local em um cabeçalho. Um nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua, o número da casa, e para destacar um termo. Quer dizer, a palavrinha que falta aqui é explicativo. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula é menor que o ponto final. Aqui tem outro textinho, aí você vai responder essa perguntinha aqui. Na página 70, ainda sobre o texto anterior, e no 7, leia a frase a seguir e responda as questões. Além do ponto final, que sinais de pontuação foram empregados na frase acima? Você já sabe, né? Que tem o quê? Tem travessão, né? Letra B. Esses sinais de pontuação podem ser substituídos por qual das opções abaixo, sem que haja alteração de sentido na frase. Aí você vai marcar o que você acha ali. Letra C. Na frase acima, os travessões não introduzem uma fala. Assinale a alternativa que apresenta a função deles. Qual é a função do travessão aqui? Vamos ler. Destacar aquela informação, né? Que aparece entre os travessões. Aqui ele não está à frente da fala do personagem, ele está lá no meio do texto. Então a função dele é destacar a informação que aparece entre os travessões. Tem umas lacunas para você preencher. Os pontinho, né? Lacuna, são utilizados para anunciar uma fala, uma citação, uma enumeração. O que é utilizado? Os 2 pontos. O travessão é empregado para marcar a fala de personagens e, assim como os parênteses, pode destacar alguma informação do texto. Na página 71 e última de exercício, você vai pontuar o bilhete a seguir de acordo com o que você estudou sobre pontuação. Papai, compre banana, goiaba, mamão e laranja. Dá aquela respirada. Por favor, né? Pontinho final. Vamos fazer um piquenique na casa da Letícia, minha amiga? Da Letícia, vírgula, minha amiga? Interrogação. Beijos e obrigada. Aí o nome Bia. Olha abaixo no exercício 2, tem uma tirinha, que é um pequeno texto, né, que a gente já sabe. Você vai ler e interpretar. Tem a pergunta A, B e C, que encerra a página 71. Espero que vocês tenham entendido e gostado, né? Breve estaremos de volta.